Quais são as suas fontes? Sempre quando há uma discussão teórica, um assunto complexo que envolve conhecimento intelectual sobre a realidade, a maioria de nós, a maioria das pessoas que debate esse tipo de assunto, precisa se fiar em alguma fonte, em algum tipo de teórico, em algum tipo de teoria para fundamentar os nossos argumentos. Eu, por exemplo, não vivi durante a Revolução Francesa, não vivi na Idade Média, não vivi na Antiguidade. Então, quando eu vou falar desse tipo de assunto, eu tenho que recorrer aos intelectuais, aos experts, às pessoas que pesquisaram esse tipo de assunto, que passaram anos estudando esse tipo de assunto para me fiar, para estabelecer as bases teóricas daquilo sobre o qual estou pesquisando. Por isso que fontes fidedignas, fontes confiáveis, fontes de autoridades reconhecidas são essenciais na hora de você defender qualquer tipo de ideia sobre a qual você não tem acesso imediato. Para falar sobre o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, a pessoa precisa recorrer às fontes confiáveis daquele período, e depois de historiadores, de investigadores, de sociólogos, de pessoas que estudaram aquele assunto profundamente, recorrendo àquelas fontes primárias. Na verdade, são dois riscos. Quanto mais distante é um assunto, quanto mais distante historicamente é um assunto, mais afastados nós estamos daquela fonte, então é mais difícil reconhecer quais são as fontes confiáveis ou não, e atualmente, nos nossos tempos, como a gente está imerso nesse processo, como a gente está no meio das coisas acontecendo, no meio dos eventos que estão se sucedendo ao redor do mundo, a gente não tem a isenção, a gente não tem o afastamento suficiente para poder observar o panorama geral e ter uma visão clara da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque nos debates que ocorrem aqui no canal, e na internet em geral, no Facebook, nas redes sociais, onde for, há muita falta de clareza, há muita desonestidade intelectual, e as pessoas citam fontes pouco confiáveis ou nem citam suas fontes. Elas absorvem as informações que estão por aí, informações falsas, informações claramente falsas e maldosas, e utilizam como se fosse a palavra definitiva sobre um assunto. Não há nenhum tipo de honestidade intelectual, e isso não apenas de quem recebe essa informação, mas também de quem compartilha essa informação pela internet. Aqui no YouTube você pode encontrar uma porção de pessoas assim, de formadores de opinião, eu vou chamar assim porque por falta de uma palavra melhor, mas são pessoas maldosas realmente, pessoas realmente que distorcem a realidade, distorcem as informações, tiram do contexto, utilizam fontes pouco confiáveis e que muitas vezes elas são reconhecidamente tendenciosas. Então a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento é: como reconhecer uma fonte confiável? Existem várias maneiras, mas a mais aceita é a autoridade. É alguém que realmente tem uma credencial para isso, que passou muitos anos estudando o assunto, que tem trabalhos escritos sobre isso, que tem reconhecimento dos seus pares. Na academia, nas universidades, no meio científico, na comunidade de criação de conhecimento, o processo de formação de um conhecimento, o processo de formação de uma teoria, ela não parte da aceitação cega daquilo ali. Vamos supor que alguém elabore uma teoria científica. Os outros cientistas vão simplesmente acreditar naquela pessoa e aplaudi-la e pronto, acabou. Na verdade, o debate científico, eu expando esse debate também para as outras áreas, também para a história, também para a sociologia, para outras áreas de conhecimento, que partem do mesmo princípio, é um embate de ideias. Então alguém apresenta uma teoria, os outros intelectuais, outros cientistas, outros historiadores vão investigar essa teoria, vão atacá-la, vão tentar desmontá-la, porque se ela tiver alguma fragilidade, ela não vai sustentar, ela vai ruir. Uma boa teoria não é aquela que as pessoas aceitam, mas é aquelas que as pessoas criticam, que as pessoas atacam, e se ela resistir aos ataques, se ela resistir à crítica, ela é uma teoria mais válida do que outra. Só que as teorias elas não são eternas, elas não são imutáveis. Elas estão em constante transformação e pode ser que uma teoria que 50 anos atrás era válida, era reconhecida como verdadeira, havia passado pelo teste dos outros cientistas, havia sido aceita como válida, hoje já não é válida mais por causa de outras informações, de outros dados que foram surgindo, de outros experimentos. Então as teorias são sempre provisórias. Há teorias melhores hoje, mas não é garantia que elas vão ser a teoria vigente daqui 50 anos. Mas é um processo de crítica, é um processo de experimentação, é um processo de consolidação de teorias mais sólidas. No caso das ciências humanas, no caso da história, você tem que se basear nas fontes primárias, que são os documentos que sobraram de certos períodos, em registros de vídeo, em registros de voz, em fotografias, em depoimentos de testemunhas, mas em artefatos que sobraram naquele período. Entretanto, em boa parte é um exercício de interpretação. Você tem as fontes primárias, você tem fontes secundárias, que são outros intelectuais que trabalharam sobre aquele tema, e no final você elabora uma teoria, você elabora uma interpretação sobre aquilo, que também passa pelo teste da crítica, do debate com outros intelectuais da mesma área. Portanto, fontes confiáveis são essas fontes que foram testadas, que foram criticadas, foram debatidas e que sobreviveram, que resistiram ao tempo. E é por isso que nos debates que acontecem aqui agora, a primeira pergunta que eu faço quando eu vejo uma teoria muito descabida, muito sem pé nem cabeça, é perguntar quais são suas fontes.
De onde você tirou essa ideia? Porque o autor que ela citar, o livro que ela citar, o intelectual que ela citar, vai me dizer muito se a pessoa está confiando numa fonte mais fiável, que tem maior autoridade, que foi reconhecida como mais válida do que outras. Se a pessoa vem aqui e cita, sei lá, um youtuber como a fonte dela, que acontece muito, por incrível que pareça, e ainda mais se esse youtuber for reconhecidamente alguém maldoso e que distorce as informações, então você sabe que essa informação que ela está dividindo contigo é bem provável que não tenha nenhum tipo de fundamento, que seja simplesmente um preconceito, uma noção totalmente absurda da realidade, distorcida pela má fé. Eu já falei anteriormente como fazer para pesquisar, como você faz para encontrar informações fidedignas. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição, mas o importante é você confiar em fontes confiáveis. É redundante, é uma tautologia, mas é assim que as coisas funcionam. Você tem que se fiar naquelas pessoas que realmente entendem do que estão falando, pessoas que passaram a vida inteira dedicando para isso e que têm teorias que se sustentam. Você não pode confiar em qualquer babaca que aparecer por aí falando qualquer asneira. Isso é muito perigoso, isso cria uma série de factoides, cria uma série de informações equivocadas que as pessoas reproduzem e perpetuam mentiras, perpetuam absurdos, perpetuam preconceitos, perpetuam informações completamente sem nenhum vínculo com a realidade. Então cuidado mesmo. Se você tem interesse em aprender, em formar conhecimento, em se tornar uma pessoa mais esclarecida, você tem que buscar as fontes certas. Você não pode se fiar em qualquer coisa. Não é porque está escrito que é verdade, não é porque está num livro que é verdade, não é porque está na internet que é verdade. Você tem que procurar, tem que pesquisar e questionar as informações. Essa é a única maneira que você vai ter para poder acessar informações mais fidedignas e mais reais. É trabalhoso, é um trabalho de vida inteira, mas você tem que fazer isso. Não confie em qualquer youtuber na internet, gente, não confie. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês fazem para pesquisar sobre um assunto, como você busca referências fidedignas, como é que você faz isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa seu joinha, assina o canal se não é inscrito e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!